Bom, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Judas, versículo 11, amém? Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá, amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar esse momento aqui em comunhão. Pai, que o Senhor esteja conduzindo aqui todo esse momento, tudo que vamos fazer aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor esteja conosco em cada segundo, Pai. Pai, que o Senhor esteja com a Tua presença aqui, acalmando os corações, trazendo tranquilidade, que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos aprender mais de Ti e que nós possamos sair daqui sábios, Pai. Sábios na Tua palavra e conhecendo mais de Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, já falei sobre o Caim, que ele teve o caminho dele lá, foi o caminho do pecado lá que ele escolheu viver. E essa série é a série dos caminhos, e hoje é o caminho de Balaão. E o caminho de Balaão é o caminho do compromisso, que eu queria deixar esse título aqui. Balaão, ele era filho de Beor, né? A história dele está lá em Números, no capítulo 22, 23 e 24. E depois, um pouquinho mais para frente, vai falar da morte dele. Então, Balaão, ele não era israelita, né? E ele vivia naquelas terras lá, enquanto o povo estava atravessando ali o deserto, lá até chegar à Terra Prometida. E Balaão, ele foi contratado pelo rei dos Moabitas para fazer um serviço para ele, porque Balaão era famoso naquela época. Balaão, ele era famoso porque ele fazia, o que ele falava acontecia. Então ele falava coisas boas e coisas ruins, e essas coisas aconteciam. Então, quando o rei dos Moabitas ficou sabendo desse poder de Balaão, decidiu contratar ele para resolver o problema que ele estava tendo, porque ele estava com medo. Ele tinha medo de que o povo de Israel chegasse ali e conquistasse eles também. E os Moabitas, quem sabe a origem deles? Os Moabitas, eles são descendentes de um dos netos de Ló, né? Porque as filhas de Ló, uma noite, embebedaram seu pai e tiveram, cada uma numa noite engravidou dele. E aí nasceram Moabe e o outro que é Ben-Ami. Está lá em Gênesis 19, 36 a 38. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas, até os dias de hoje. Então, é um povo que veio de uma coisa que até o Chico já pregou sobre isso, né? Que Ló era o sobrinho de Abraão, né? Que Deus queria que ele se afastasse dele lá naquela época, lá, que é aquilo que o Chico já trouxe aqui pra gente. Então, esse povo, vamos dizer, era inimigo, né, de Israel. Então o povo estava caminhando ali. Então, como eu falei, Balaão, a história dele é famosa, né? Muita gente conhece por causa da questão da mula, que a mula fala. Até surgiu aquele jargão, né? Deus usa qualquer um para falar, já usou até uma mula, que muita gente fala. Mas aí hoje a gente vai entender um pouquinho melhor por que a mula falou, né? E não só isso, tem outras coisas também bem importantes aqui na história de Balaão e que a gente precisa ficar atento, porque isso pode estar pegando a gente nos dias de hoje também, né? E da mesma forma que Caim, Balaão, né, tem muitos ensinamentos que nós não devemos seguir, né? Porque normalmente a gente fala caminhos que devem seguir, né? Coisas de caras bons, né, da Bíblia. E eu peguei esse versículo de Judas aqui, que fala de 3 caras que não foram bons, para mostrar e abrir nossos olhos para ver se a gente não está, de repente, caindo nesses caminhos que não são os caminhos que o Senhor gostaria.
E eu tenho 3 pontos que eu quero explorar. E a mensagem eu já falei, né? Então é o caminho do compromisso. E por que compromisso? Né? Balaão, ele era um cara de compromisso. Quer queira, quer não queira. Porque ele era contratado e ele fazia. Então ele tinha um certo compromisso. Né? Então ele era um cara de palavra, no final das contas. Né? E quando você lê ali em Números, se você ler rápido a história dele ali, do 22 ao 24, você pode até pensar que ele estava sendo temente a Deus. Mas você precisa afundar um pouco mais ali e olhar outros textos, que é o que nós vamos fazer aqui hoje, para entender um pouco de como era a vida de Balaão. Né? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é o caminho de Balaão. Se a gente pegar em 2 Pedro 2,15, fala assim: tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Então Balaão é um cara exótico na Bíblia, né? Se a gente for parar para pensar. Porque ele trabalhava por dinheiro, né? E ele tinha uma reputação que ele se conectava com deuses, né? Então ele tinha todo um misticismo ali, uma espiritualidade, uma coisa, e foi até por isso que ele foi buscado. E é interessante a gente fazer um paralelo lá em Mateus 6,24, que ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir ao Deus e às riquezas, que é exatamente o que Balaão faz. Ele é um cara movido ao dinheiro. Então ele vai aonde paga mais. Não importa o que seja. Se for para amaldiçoar alguém, se for para abençoar alguém, não importa. Ele vai fazer. Então ele vai seguir aquilo que o dinheiro mandar. Esse é o ponto aqui. Então quando o rei de Moabe ficou sabendo dessa história, ele chamou Balaão e mandou algumas pessoas irem falar com ele. Falaram: nós temos esses valores e você pode ir lá amaldiçoar esse povo de Israel pra gente? Mas Balaão falou assim: vou esperar um pouquinho, vou consultar esse Deus aí, né? E ele foi lá e consultou Deus, e Deus falou para ele não fazer. Deus falou assim: não faz isso. E aí no outro dia seguinte ele faz o quê? Pessoal, eu não aceito, então pode ir embora. Falou: então beleza. Passou um tempo, o que aconteceu? Veio uma segunda visita. Na segunda visita, o rei de Moabe, ele falou o quê? Vou levar mais dinheiro e vou mandar pessoas mais importantes, para ele ver que o negócio é sério. Que não é, eu estou disposto a pagar o que você quiser, mas eu quero que você amaldiçoe esses caras. Então, assim, o dinheiro não seria mais o problema. E isso, para Balaão, foi ótimo, né? Porque ele queria dinheiro. Então, tudo estava correndo da maneira que ele esperava, né? E Balaão falou de novo: vou consultar a Deus, né? Vou consultar a Deus e vou ver o que ele quer que eu faça. Consultou a Deus. E interessante que ele sempre fazia isso à noite. Ele não conseguia consultar ninguém em outros horários. O que te leva a acreditar nisso? Que como ele buscava deuses pagãos, era o horário ali que ele conseguia ter essa conexão, né? E atrair esses deuses aí para falar com ele. Então, provavelmente, esse era o ponto aí. Então, o poder dele era à noite, né? Que funcionava. Então, pela manhã, ele falou com Deus e Deus falou para ele de novo: não vai. Fica aqui, faz só o que eu te mandar. E Balaão ficou na expectativa. E de manhã ele falou com esses chefes aí e foi junto com eles. Juntou a jumentinha dele e foi. E é aí que acontece a história da mula. Que é quando a mula... que foi? Que foi aí que aconteceu da mula. Balaão estava no caminho, indo lá para o palácio do rei de Moabe para conversar com ele. E a mula para algumas vezes no caminho, desvia o caminho.
E por que a mula desviou? Porque ela viu o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor ali está em letra maiúscula. E ali é Jesus. Quando é letra maiúscula, a gente sabe que é Jesus. Então, essa mula desviou por 3 vezes. Até que Balaão, em cada uma das vezes, bateu na mula. Porque ele achava que a mula estava de sacanagem com ele. Né? E Balaão, ele era um cara espiritual, né? Porque ele falava com os deuses, ele fazia um monte de coisa. Mas como que ele não conseguiu ver o anjo do Senhor? Aí é o que eu digo. Muitas pessoas, nos dias de hoje também, são como Balaão. Se mostram mega espirituais, fazem um monte de coisa, né? Movem montanhas, só que não consegue ver o anjo do Senhor na sua frente. Mas uma mula conseguiu ver. E a mula estava querendo salvar a vida dele. No final das contas. Porque ela viu que ele estava com a espada para fora. E era para quê? Para matar ele. Porque ele estava desobedecendo uma regra de Deus. Para a gente entender que quando Deus fala uma situação para você fazer e você não faz, ele pode mandar o anjo dele aqui com a espada desembainhada para te pegar. E se você não tiver com uma mula? Para te mostrar que o anjo do Senhor está ali. Para te matar. Né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Isso está lá em Números 22, 35. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes de Balaque, que Balaque é o rei. E aí, para ter essa conversa aqui, o que aconteceu? A mula falou. E a mula fala para ele: pô, você me bateu, aconteceu tudo isso, tal, tô tentando salvar sua vida. Olha lá o que está na sua frente. Olha o que vai te pegar. E ele não entendeu. Aí aqui, depois disso, aparentemente ele entendeu qual era o recado que Deus tinha para ele. Então, quando a gente está lendo lá em Números, a gente ainda pode achar que estava seguindo o caminho de Deus. Mas o coraçãozinho dele lá do dinheiro ainda falava mais alto. Porque se ele falou: já que agora Deus falou para eu ir, então agora eu tenho um aval. Aí vai ser melhor ainda. Posso ir lá e vai ficar bom esse negócio. Então eu vou lá e vou pegar. Então Balaão, ele era motivado pelo dinheiro. E Balaão, por isso que o versículo fala que caíram na ganância. Então quanto mais a gente é ganancioso, mais a gente quer ganhar, mais a gente quer ter vantagem, mais a gente vai entrando em caminhos que não tem volta. E Balaão foi exatamente isso. Ele vai entrando num caminho aqui que não tem volta. Só que ele não entendeu que ele estava tentando disputar com Deus. Não era com aqueles deuses lá que ele tratava antes. Era um Deus totalmente diferente, que é o nosso Deus. Deus verdadeiro. Exato. Então, não tem como ele vencer. E Deus já sabia o coração dele. Mas deixou ele ir. Então, a pergunta que fica é o que está motivando a gente hoje? Balaão era motivado pelo dinheiro. Ele seguiu os desígnios de Deus ali para ele, mas era movido pelo dinheiro. E nós estamos sendo movidos por quê? O que está nos motivando a ouvir Deus? Estou ouvindo Deus porque é legal? Porque hoje está uma modinha, um monte de gente é crente, né? Tudo maneiro? Ou eu estou seguindo a Deus porque eu tenho um propósito maior na minha vida? De servir, de estar com Deus, de viver certas coisas no reino de Deus. Então eu preciso pensar nisso. Eu estou tendo qual a motivação? Para onde eu estou querendo ir? Seguindo a Deus. Seguir a Deus para beneficiar a minha vida, porque Deus vai me dar um monte de coisas, Deus vai me abençoar grandemente, Deus vai fazer minha vida ficar muito boa. Ele vai, mas a gente sabe que o caminho tem as suas dificuldades. Então aqui Balaão só queria a facilidade do caminho, né? Vou lá, vou ganhar dinheiro e vai ser tudo certo. E Pedro, nesse versículo aqui dessa carta dele, ele está falando contra a apostasia, né? Pessoas que deixaram o caminho para seguir falsas doutrinas. No caso, a doutrina de Balaão, né? Então, o caminho que Deus quer para nós
é estreito e tem dificuldades. Se te venderem um evangelho diferente disso, você está lascado. Porque vai ter as dificuldades. A gente não vai passar nessa vida aqui tudo na facilidade. As coisas vão acontecer. Mas eu creio que quando acontecem, são para que a gente aprenda e siga no caminho que Ele quer para nós, né? Ele não vai fazer isso à toa, né? Então a gente tem que ficar atento aí e vigiar, né? E pensando nessa questão de doutrina, o segundo ponto é a doutrina de Balaão. Em Apocalipse 2,14 fala assim: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição. Quando você lê lá do Números 22 ao 24, que é quando fala mais, dá o destaque ao Balaão, é só essa questão dele estar indo lá para ganhar o dinheiro. Só que depois que eles percebem que a técnica lá de chamar um cara para amaldiçoar não resolve, a partir de número 25, começa a acontecer outras coisas. O rei lá dos Moabitas, ele percebe que ele pode ganhar de dentro para fora, e não por fora. Então a estratégia dele mudou. Então, ou seja, ele tinha uma estratégia que era ir por fora. Um cara ir lá e amaldiçoar. Porém, ele viu que isso não foi eficaz. Então agora ele vai fazer uma outra estratégia. E é isso que Satanás faz nos dias de hoje. Se uma estratégia não funciona, ele adota outra estratégia. Ele é rápido nisso. Porque ele percebe as situações. Se você escapa de uma situação, ele te joga em outra. E ele vai fazendo tudo isso e vai te cercando nos caminhos para que você sempre caia numa situação. Então a gente tem que estar atento, né? A doutrina de Balaão nada mais é que o quê? Consiste em ensinar algo errado para corromper quem está no caminho. Então, imagina essa igreja aqui, né, que é a de Pérgamo. O pessoal estava lá, firme na fé, porém algumas pessoas com outras doutrinas entraram na igreja e começaram a disseminar situações. E aqui Jesus sabiamente diz: cuidado, vocês vão cair nas mesmas coisas lá de Números 25. Então, a partir de Números 25, começa toda essa questão. Então, quem depois quiser ler em casa aí, é Apocalipse 2, do 12 até o 17, que vai falar esse trecho da igreja de Pérgamo. E um dado curioso aqui sobre Pérgamo, quando a gente lê lá em Apocalipse, ele fala que essa cidade era o trono de Satanás. Então, uma cidade que tinha uma doutrina de Balaão e que o cara fala que era uma cidade onde estava o trono de Satanás, aí a gente tem que ficar atento. Tem coisa aí, né? Então, essa cidade, ela era uma cidade que cultuava um deus serpente da cura, chamava Esclépio, né? Esclépio. Além disso, existiam cultos a Zeus e outros deuses, né, pagãos. E George Eldon Ladd tem um comentário que ele fala que ele fala o seguinte, que existia também um imperador naquela época e que ele estava se tornando o maior perigo daquelas igrejas. Então também por isso poderia ser o trono de Satanás aqui, né? Levando em consideração a isso. Então, ou seja, uma cidade que estava rodeada de paganismo, de situações, de idolatrias a outros deuses, né? E uma igreja lá nesse meio. Só que a igreja não estava conseguindo avançar e o ataque vinha de dentro. Falsas doutrinas saindo do meio do povo para contaminar as pessoas, né? Então, o diabo ele sempre é astuto. Se a estratégia A não funciona, ele faz a estratégia B. Se a B não funcionar, ele vai fazer a C, a D, a E, até funcionar, né?
E como que a gente vence isso? A gente vai vencer isso se a gente estiver firme. Porque se a gente está firme, a gente está aprendendo, a gente está entendendo as coisas, a gente dificilmente vai cair nessas armadilhas, né? Hoje a gente não precisa ir muito longe. Às vezes na internet você ouve alguma coisa, você vê alguma coisa que pode ser uma falsa doutrina. Porque hoje em dia os caras colocam as coisas com versículos bonitos, palavras bonitas, parece que está tudo certo. Mas se você for analisar o que o cara está falando, não tem conteúdo bíblico ali. Ele está puxando para alguma coisa, né? Então a gente tem que ficar atento a essas situações. Então o diabo sempre vai querer colocar situações na nossa vida para impedir que a gente siga no caminho de Deus, né? Então a doutrina de Balaão é isso. São pessoas ou situações que vão estar dentro das igrejas, das coisas, e que vão colocar falsas doutrinas e vão começar a contaminar o povo, né? Então a gente tem que ficar sempre de olho aberto aí, né? A Bíblia combate muito essa questão de falsos profetas, de um monte de coisa, e eu vejo que nos dias de hoje é muito na cara, né? Várias situações aí que a gente precisa estar sempre atento, né? E as pessoas, elas abrem a guarda, né? Infelizmente. Porque normalmente a gente não sabe o que a pessoa está passando, né? Que aí que também entra a parte da comunhão. Se todo mundo está vivendo uma comunhão, né? Uma comunhão que é uma comunhão onde todas as pessoas estão sendo suporte umas das outras, né? Sabem o que está acontecendo umas com as outras, conseguem ajudar, é uma situação. Porém, às vezes, não é sempre assim. Caraca. Andorinha. Então, a gente precisa estar atento, né? Porque uma hora ou outra, essas coisas podem acontecer com a gente, né? Se a gente se distrair por algum motivo. E o mundo faz pressão no crente, né? Com essas coisas. E é o tempo todo. Os ataques vêm de todos os lados, de todas as formas. E se a gente não estiver atento, a gente pode ceder. E quando Balaque contrata Balaão, vocês sabem o que está acontecendo ali? Essa questão de se prostituir. Não é prostituição do corpo. Porque Balaão estava prostituindo usando o dom dele. Ele tinha um dom. Só que ele não usava da forma correta. Então, ele estava vendendo esse dom dele por dinheiro. Ah, vou amaldiçoar aquele pessoal lá e vou ganhar minha grana e tá tudo certo, né? Então, a gente tem que estar atento com isso, porque às vezes fala prostituição, a gente acha que é só sexual, né? Mas não é isso. Aqui no caso é uma prostituição espiritual, né? Porque até alguns teólogos falam isso quando você vai estudar, porque ele está usando os seus dons para ganhar dinheiro. Então, quantas pessoas aí na internet hoje não usam seus dons para ganhar dinheiro, né? Vender curso, né? Fala um monte de coisa, depois vende um curso. Faz um quê? Vende um curso, né? Exato. Essa teologia aí é um probleminha. Assim, eles estão falando de Deus, né? Mas tem que tomar cuidado, porque eles só falam as coisas boas, né? Tem que tomar cuidado porque essa doutrina corrompe. E essa doutrina tem corrompido muitos cristãos. É verdade. Tem que estar atento, né? Então, na época de Balaão, no capítulo 25 de Números, fala que o quê? O nosso amigo lá, Balaque, enviou lindas mulheres para se misturarem com o povo de Israel. E essas mulheres tinham uma cultura. Elas tinham algumas idolatrias. E essas idolatrias, elas foram lá para fazer o quê? Plantar no meio do povo. Para que Israel caísse de dentro para fora. Já que eu não consigo vencer de fora, eu vou atacar por dentro. Então essas mulheres, elas demonstram para o povo de Israel uma forma de idolatrar.
e que Deus se encheria de ira contra eles. Então esse era o intuito, porque eles sabiam que Deus, se não ocorressem as coisas da forma que deveria ser, existiria a questão da ira. Deus iria levantar sua ira contra eles. Então eles articularam para que tudo acontecesse da forma que eles queriam. E aí, Números 31:16 fala: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Então aqui a Bíblia fala que eles tiveram êxito no intuito deles. A infiltração que ocorreu ali naquela congregação, né, no arraial do povo de Deus, teve sucesso. E o pecado, ele enfraquece a igreja, e somente quando ela é santa e forte que ela vai conseguir resistir. Porque se a igreja estiver fraca, esses pecados, essas situações, elas vão tomar conta da situação, né? E o mundo, ele entra na igreja como? Primeiro ele muda o estilo da igreja. Ele vai mudando o estilo de vida, né, das coisas. Aí a igreja perde o seu poder e por fim ela perde a sua influência. Porque a igreja, ela tem essa questão com ela, esse poder. Ela domina. E quando começa com essas coisas que vêm de dentro, essas doutrinas, isso vai se espalhando. Imagina um câncer, vai pegando e vai tomando mais partes, até que contamina tudo. Então aqui, se a igreja não está forte, não está firme, né, nesses quesitos, a tendência de que aconteçam coisas que a igreja perca o poder e a sua influência são muito grandes, né? E o problema qual que foi aqui? Houve essa mistura, essas influências, essas situações, só que, porém, aqueles que estavam firmes na fé, eles se calaram. Quando a gente identifica esse tipo de coisa, a gente não pode se calar. A gente tem que ter voz, porque senão isso aí vai proliferando, vai aumentando e vai tomando conta de tudo. E aí as falsas doutrinas vão virar o quê? Vão virar a verdade. Sendo que a verdade é Cristo. E aí tudo vai se perder. Então, ao invés de ficar quieto, tem que ter o confronto. É preciso ter esse confronto. Não dá pra gente fazer as coisas e ver coisas e não falar. Porque a gente está negligenciando aquilo que Deus pode fazer no nosso meio, né? Nós não podemos ficar quietos se a gente identifica situações, porque isso vai aumentar cada vez mais. E vai chegar uma hora que não vai ter mais para onde ir. E aí, acabou, né? Não tem o que fazer. Porque se quem sabe que está errado fica quieto, os outros vão ganhando voz. E quem vai se achegar nessas igrejas, nessas coisas, vão ser pessoas que estão vindo com essas culturas, com essas coisas. Diferente de estar ouvindo uma palavra que seja de Deus. E se não há confronto, a igreja vai se tornar infiel a Deus. Que é igual falou naquele versículo. É interessante você estar falando, né, João? É a mesma coisa que está acontecendo, né, que a gente está vendo no mundo, a mentira se tornando verdade. Sim. Você vê, vão entrando com uma mentirinha, a mentira vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ela vira verdade, todo mundo assume aquilo como verdade e a verdade se acaba. Sim. É, porque uma mentira falada muitas vezes, né, se torna verdade, né? Infelizmente. Então, a gente tem que falar a verdade mais vezes, para que as coisas deem certo. E o último ponto é o erro de Balaão. Então, ali em Judas 11, ele fala: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão. Então, quando a gente lê esse versículo base, fala, né, ele dá esse friso aqui, né? Movidos por ganância, então, a gente já viu que era o dinheiro. Então, Balaão era movido pelo dinheiro, né? Legal, e você fala da motivação, né? E aí quando você toca no contexto de não ficar calado,
E assim, eu creio assim também, eu acho que a gente não pode escalar, mas com a motivação correta. Exatamente. E é um ressalto para que isso não vire legalismo. Né? Sim. Legalidade. Então, assim, e aí quando você fala na motivação, acho que fecha assim tudo com chave de ouro, assim, muito bem, porque realmente a motivação é o diferencial. Sim. A motivação ela vai diferenciar, inclusive, em amor, né? Quando a gente trata, quando a gente caminha com algo errado, em amor ali, tudo. Exato. Então aqui ele frisa, né? Movidos por ganância, caíram no erro de Balaão. Então o erro de Balaão vocês já devem ter entendido, né? Que o erro dele era ser um homem natural. Porque no momento que ele poderia ser espiritual, um cara que estaria, né, dominando ali, usando o dom dele para as coisas boas, ele decidiu usar esse dom dele para saciar os desejos carnais dele, né? Então, ele não era um cara que vivia no espiritual, por mais que ele se dissesse o tal, né, nisso. Eu falo com os deuses, eu faço tudo que eu quero, tal, porque eles estão comigo. Mas não era bem assim, né? Então, com os outros deuses funcionava essa tática dele. Porém, quando ele tenta passar a perna ali em Deus, achando que agora eu tenho um aval, eu vou, e aí vai dar tudo certo porque eu vou ganhar mais dinheiro, ele estava pensando assim, eu vou satisfazer os meus desejos, só que isso era impossível. Porque ele estava numa situação onde ele estava batalhando com Deus, como eu já falei. Então não tinha como ele vencer isso. E Balaão fazia as coisas porque ele tinha maldade. E ele servia esses deuses pagãos, porque esses caras aí também gostavam da maldade, da coisa errada, né? Então é por isso que esse pessoal aí queria ter êxito nas coisas, né? E Balaão, ele foi lá para amaldiçoar, mas ele não consegue amaldiçoar. E se você estuda lá um pouco da teologia que tem envolvida ali, ele está afirmando várias coisas que já tinham sido ditas no Gênesis, né, sobre o povo de Israel, e depois ele fala algumas coisas do futuro daquele povo, nas 3 vezes que ele fala ali. Então é bem interessante isso, porque por mais que ele quisesse, e o intuito dele era amaldiçoar, na hora que ele abria a boca ele não conseguia falar, né? Ele só falava aquilo que Deus queria, né? Então a gente precisa ser mais como a mula do que como o Balaão, porque a mula aqui é muito mais espiritual, ela enxerga as coisas que o cara natural não está enxergando, né? Então parece que se a mula era ruim, mas a mula é o bom da história, porque ela vê Deus e eu quero ver Deus, né? Então eu acho que a gente precisa ser como a mula, tá atenta nos caminhos que a gente está andando. Se no caminho o anjo do Senhor aparecer, eu tenho que ver que ele está ali na minha frente, e não simplesmente sair batendo na mula, achando que ela está fazendo alguma coisa de errado comigo. Interessante, eu não sei, né? A grande maioria, se já andou a cavalo, já teve um cavalo, já teve uma interação muito grande com o animal. Eu tive, né? E interessante que, você vê, a mula, ele já tinha a mula há muito tempo. Desde quando ele comprou a mula nunca refugou, nunca fez nada diferente. Sim. Você vê, se ele fosse um cara que estivesse orando e vigiando, vamos imaginar isso, ele ia falar assim, mas peraí, por que a mula refugou 2 vezes? Por que ela está fazendo isso? Né? Você vê, ela precisou arriar, ela riou, caiu, não levantou mais, ele ia matar ela. Ela precisou falar para não morrer. Né? E é interessante, quando você tem um animal e você vira um conjunto, é isso que acontece. Conexão, eu tive uma situação que eu estava indo almoçar no bar da Cachoeira e um fio rebentou de uma placa e começou a bater. Eu não vi o fio, tá certo? Eu estava caminhando, o meu cavalo parou, travou e queria voltar e eu dei uma forçada para ele. Aí eu parei e falei, pera que tem alguma coisa errada. No que eu parei e comecei a olhar e ver, tinha um fio assim na estrada,
para lá e para cá. Zum, zum. O cavalo viu e ouviu. Eu não vi nem ouvi. Depois que eu acalmei, eu vi o fio e desviei. Aí eu peguei, voltei ele, passei ele ao longo assim e ele foi. Então assim, olha a proteção que o cavalo me fez. A questão teria pegado no meu pescoço, tinha cortado no meu pescoço. Um fio de arame, né? Sim. Então, você vê, a mula fala. Legal só um leque aí é que muitas vezes a mula é meu irmão. Exato. Tá do meu lado e eu faço com Balaão. Bato nele. O pastor, quantas vezes o pastor... Ó, você tá errado, pá, né? Dá uma, né? Tem que estar atento. E às vezes não é você falar assim, nossa, eu sou super espiritual, vou orar, vou saber. Não, é pra você estar atento mesmo para não cair em armadilhas aí. A vida tá cheia de armadilhas. E se a gente bobear, a gente vai cair, né? As armadilhas não tem jeito. Porque a gente às vezes vai muito na nossa carne. E a gente vai fazendo e não consegue. E o amor de Deus pelo povo foi o que motivou ali, né? Fez com que Balaão não falasse as coisas que ele queria, né? Então, Deus, por mais que o povo estava ali vagando ali, até encontrar a terra prometida, né? Por aqueles 40 anos, Deus estava sempre de olho nas situações. Então Deus não ia deixar com que um cara que nem israelita era falar alguma coisa ali para prejudicar o povo dele. Então Deus não ia ficar inerte a essa situação. Ele ia estar atento e vigiando, né? Porque Deus está olhando aquilo que a gente não está olhando, né? Então você vê uma conspiração em volta de alguém que estava com medo de uma situação acontecer, e Deus vai lá e intervém nisso, né? Para que o povo não sofresse, né? E Deus, né? João 3,16 fala, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus amou o mundo naquela época de tal maneira que fez a mula falar, né? Então, quantas vezes Deus não tem esse amor, não demonstra esse amor por nós, né? E às vezes a gente acha que são repreensões, exortações que não tem nada a ver, né? A gente acha que não é Deus que está falando com a gente, né? Então a gente tem que ficar esperto, né? Porque é complicado a gente querer disputar braço de ferro com Deus, né? Deus, ele tem uma maneira sutil de resolver os seus problemas, né? Não. Deixou, porque ele queria mostrar, né? No fim, todo mundo sabia que ele tinha poder com as palavras. Então, fazer ele falar as palavras que Deus queria era para tipo assim, ó, pessoal, o cara mexia com Deus, fazia um monte de coisa, mas com esse aí ele teve que falar o que ele queria, não o que ele foi para fazer. Então tem que ficar atento, né? Então é importante aí. Então a gente não pode ficar negligente aí nessas coisas, né? Porque Deus vai agir. Amém. Não importa como. Aleluia. E para concluir, eu queria que a gente levasse em consideração aquele versículo que eu já falei, né? Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, quando eu não estou temente a Deus, eu não estou amando a Deus, outra coisa eu estou amando. Eu coloquei outra coisa no lugar de Deus. Balaão colocou o dinheiro. E o que eu posso estar colocando no lugar de Deus na minha vida? Né? Essa é a reflexão. E o caminho do compromisso de Balaão não levava em consideração aquilo que Deus faria. Porque o caminho dele era só ganhar o dinheiro. Mas Deus entrou na situação para resolver. Então, a gente não pode se deixar levar por falsas doutrinas. A gente tem que estar atento para identificar essas falsas doutrinas e, com base nisso, combater essas falsas doutrinas, que é o que eu falei. Se a gente sabe, leu as Escrituras e tem ciência daquilo, tem um relacionamento com Deus,
eu não vou cair nessas coisas. No mínimo, uma luzinha vai acender aqui para eu ir a fundo naquilo. E não é ir a fundo de, nossa, tem que estudar um monte de coisa, fazer um monte de coisa. Não, é só meditar na palavra. Porque às vezes não precisa a gente devorar 1 milhão de livros, ler um monte de coisa para entender de um assunto. É só ler a Bíblia e falar com Deus que Ele vai dar as respostas para aquilo que a gente está enfrentando, né? E se a gente estiver passando por uma situação onde a gente acha que são falsas doutrinas ou outras coisas, a gente tem que fazer isso. E a gente tem que ir pelo caminho de Deus. O caminho que nos leva a Deus, né? Que a gente já falou, que é um caminho estreito, é difícil, mas ele tem um galardão, né? A gente não pode ficar ali pensando que vai ser tudo fácil, mas em Deus a gente consegue as coisas. Amém. Por mais difícil que seja, né? Então a gente não pode trocar uma vida com Deus por outras coisas. E é isso. Agora a gente tem que esperar a próxima, né? Da revolta de Corá. Amém?